Olá a todos, sou Gustavo Rocha, professor de infectologia do curso de medicina da Universidade Federal de São João del Rei, em Divinópolis. Vou fazer uma aula agora, falar das infecções de vias aéreas superiores, mais especificamente vamos falar um pouco de influenza e de Covid-19, né? Coronavírus. Deixa eu apresentar aqui. Ok. Bom, quando a gente fala de infecções de vias aéreas superiores, nós estamos falando de uma gama de doenças, né? Desde o resfriado comum, as faringites, rinites, sinusites, tonsilites, até as otites, que também entram nesse grupo, e outros. São doenças que, no seu contexto geral, têm um alto impacto na saúde pública, levando problemas de produtividade, absenteísmo no trabalho escolar, demanda de serviço de saúde, atendimento, medicamentos e sequelas. Uma estimativa de gasto de 40 bilhões de dólares por ano, sem tirar, exceto, sem contar uma pandemia, de Covid agora, claro. É a principal causa de morbidade aguda de consultas médicas. Entre as infecções altas de via aérea, as principais etiologias são virais. Pequena proporção complica, mas quando tem muito caso, vai ter uma demanda grande de internação e complicações. Os principais vírus, o coronavírus, e agora, o SARS-CoV-2, influenza A e B, rinovírus, vírus sincicial respiratório, que é muito comum em criança pequena, parainfluenza, adenovírus. E o influenza, mais especificamente influenza e coronavírus, podendo causar epidemias globais, pandemias. Existe uma variação sazonal, tem a ver com agrupamentos, contato físico mais próximo, em períodos mais frios, ambientes fechados, confinados, tem a ver com um pouco de umidade, características virais. Então, em geral, esses vírus eles disseminam mais no inverno, no outono e inverno. E essa disseminação se dá principalmente pela secreção. A tosse, o espirro, libera aquele volume grande de partículas no ar ali, e a mão, como um veículo importante de transmissão, que leva a mão à boca, ou a mão contamina na superfície, onde uma pessoa tossiu, espirrou, e essa mão levando o vírus para a mucosa, e causando, então, a infecção. Aqui uma foto da pandemia de gripe espanhola, uma enfermaria, e tem várias outras pandemias aí. O que é uma pandemia, gente? Só pegando aqui um gancho, É a fase 5 e 6, Então, começa esses vírus, uma transmissão principalmente entre animais, as infecções de animais e algumas infecções humanas, falando em influenza. Começa, então, a ter transmissão sustentada de pessoa a pessoa, e aí a fase 4, e quando dissemina no planeta todo, é a pandemia. Depois dessa pandemia, existe um período pós-pico, em que tem casos recorrentes, e depois entra numa fase endêmica, sazonal, pós-pandêmico. É o que a gente vive hoje, por exemplo, da infecção de influenza, em 2009. Algumas epidemias de influenza do passado, 1918, H1N1, a gripe espanhola. Depois tivemos outros vírus influenza, 57, 68, 77, e mais recentemente, em 97, 2003, o H5N1, que foi a gripe aviária, muito grave, uma infecção grave, a gripe aviária, mas não houve transmissão sustentada pessoa a pessoa, e por isso ela não disseminou, ficou mais restrita no Sudeste Asiático. E vários outros
linhagens aí de influenza podendo causar pandemia. A pandemia de 2009 foi H1N1, como a gente sabe. Como que foi a história, né? Dia 18 de março, os primeiros casos foram relatados no México, vocês lembram com o nome de gripe suína, né? E já logo em seguida os casos na Califórnia, Estados Unidos, e daí, dia 11 de junho, foi decretada a pandemia. E uma doença que se espalhou pelo mundo todo, uma letalidade baixa, mas que matou bastante gente. Essa é uma estimativa americana de que tenha morrido mais ou menos 11 mil, 12 mil pessoas nos Estados Unidos de influenza H1N1 na pandemia, né? Com em torno de 257 mil hospitalizações, né? Um impacto grande em saúde pública em 2009. E algumas estimativas de mortalidade, número de óbitos, né? A estimativa da OMS, pelo menos aí 16 mil óbitos no mundo inteiro, bem menos do que a gente está vendo em Covid, mas ainda assim um impacto grande, né? Nas Américas, aí, 7.400, a maioria no Brasil. E o SARS-CoV-2, essa epidemia que a gente vive atualmente, começou dia 31 de dezembro, que foi o alerta que a China emitiu para a OMS, 13 de janeiro, casos já começaram a aparecer fora da China, dia 30 de janeiro, a OMS declarou emergência de saúde pública de importância internacional. 25 de fevereiro de 2020, primeiro caso confirmado no Brasil, numa terça-feira de carnaval, em São Paulo. 11 de março, a OMS declarou a pandemia. Dia 17 de janeiro de 2021, nós começamos a vacinação aqui no Brasil, primeiramente para São Paulo. 24 de abril de 2021, o Brasil já atingia mais de 400 mil óbitos confirmados de Covid-19, sendo que o mundo já tem mais de 3 milhões de óbitos. É uma coisa impressionante a magnitude e o impacto de saúde pública dessa pandemia que a gente vive hoje no mundo. Esse é um dado do dia 12 de maio, em que 3.320 mil óbitos, já aumentou mais, né? Nós estamos chegando próximo de 3 milhões e 400 mil óbitos. E sem contar que uma pandemia é muito mais do que aparece, né? A taxa de detecção geralmente é de 1 para 10, 1 para 8. Quer dizer, se nós temos aqui 160 milhões de casos confirmados, certamente nós temos muito mais casos espalhados aí no mundo e mais óbitos também, né? Nem tanto mais, mas mais óbitos. Em termos de transmissão, a contagiosidade do SARS-CoV-2 gira em torno de 1,5, 3,5, seu R0, a taxa de contágio, de disseminação do vírus, que é a capacidade de infectar, né, um indivíduo doente, passa para mais 1, 2, 3 pessoas. Né? Diferente, por exemplo, da gripe suína ou da gripe sazonal, em que essa taxa de transmissão vai de 1 a 1,5 no máximo, né? Bem mais transmissível do que a influenza, né? Por outro lado, também mais grave, né? A letalidade aqui está em torno de 0,7% a 3,4% em Covid, sendo que da gripe por influenza, né, 0,1%, 0,2% a letalidade. Covid, a maioria dos casos aí são leves, alguns casos, 13%, 14% requerem hospitalização e 5% tratamento intensivo. É pouco, individualmente falando, mas numa pandemia a demanda de hospitalização e leito de terapia intensiva é muito alta, né? Principalmente para pessoas com maior idade, acima de 60 anos, esse risco de óbito aumenta muito em Covid. Bom, clinicamente, uma síndrome gripal, em que o período de incubação, em geral, é de 12 a 72 horas. Covid pode chegar a 14 dias, esse período de incubação, apesar de raro, né? Esse período amplo de incubação. E que os sintomas habitualmente se resolvem espontaneamente após uma semana, no máximo 10 dias. Aí.
uma rinorreia, obstrução nasal, espirro, odinofagia, tosse, uma febre, às vezes mais alta, né, às vezes mais baixa, em vírus mais comuns, alterações na fala, do paladar e no olfato. O nariz pode ficar vermelho, um resfriado comum, uma rinite mais intensa, né, a mucosa brilhante, permeada. Então, varia um pouco de vírus para vírus, mas numa clínica de síndrome gripal é comum nesses vírus todos que a gente vê. Aqui é importante a questão do exame físico, lembrar que pode ter uma bactéria também causando esse quadro, né? Febre, mal-estar, odinofagia, e aí você olha, tem uma faringite bacteriana clássica, né? Ou a faringite viral, que é o que a gente está falando hoje, de infecções altas mesmo, até uma difteria, podendo confundir, apesar de ser bastante raro. A infecção bacteriana secundária é rara, né? Em Covid a gente está vendo um pouco mais, o próprio vírus levando uma inflamação, uma pneumonia viral. E quais seriam os fatores de risco para uma evolução mais grave, desfavorável, né? Gestante, principalmente, a gente viu isso muito na influenza, e agora, né, nas ondas mais recentes de Covid, as gestantes estão complicando mais. Idade mais avançada ou menor idade, população indígena, doenças crônicas, imunossupressão e principalmente também a obesidade mórbida. Criança pequena tem menos complicação de Covid, né, do que influenza, comparado com influenza. Mas, em geral, são os grupos, condições de risco são semelhantes. O que é uma síndrome gripal? Né? Um paciente com febre, com mais, pelo menos, né, em Covid, 2 sintomas, né? Febre, tosse ou dor de garganta, mialgia, alteração do olfato, paladar. Né? E a síndrome respiratória aguda grave é uma pessoa que tem a síndrome gripal e dispneia, ou desconforto respiratório, ou hipotensão, um paciente grave que precisa de hospitalização. Aqui uma complicação, que é um infiltrado pulmonar pelo próprio vírus, ou por uma bactéria secundária, né, levando uma pneumonia. O diagnóstico de infecções de vias aéreas é um diagnóstico essencialmente clínico, ou à mão do paciente, examinar esse paciente. É muito difícil fazer uma diferenciação de etiologia viral e bacteriana sem fazer uma anamnese, um exame físico bem feito. Pensando em síndrome respiratória aguda grave, é indicado fazer o SWAB para fazer PCR, né, exame molecular para COVID e influenza, esse SWAB nasal, orofaríngeo, e o PCR para COVID, ele tem, né, idealmente deve ser feito em todos os casos, né, mas especialmente nos casos graves. Aqui, forma de coletar o SWAB, pela cavidade oral, pela cavidade nasal, lá na parede posterior, ou um aspirado nasofaríngeo, que também é semelhante, né, nós vamos aspirar a secreção ali da cavidade ali da parede posterior. O tratamento basicamente por medicações sintomáticas, antibióticos raramente são necessários, existe muita prescrição inapropriada, muita mesmo, e nós estamos vendo isso mais ainda na pandemia de Covid. Existem alguns antivirais disponíveis para influenza ou oseltamivir, está indicado especialmente em casos graves ou com fatores de risco para gravidade. Covid tem o Remdesivir, que é um antiviral caro, mas que está indicado em casos graves, ainda não críticos, digamos assim, que estão piorando. Tem anticorpo monoclonal, que está começando agora, e o corticoide também, para os casos graves, está indicado aí para COVID, para melhorar o prognóstico desses pacientes que evoluem com pneumonia viral. Quais são as profilaxias e medidas de controle das infecções das vias aéreas superiores? Prevenção primária, primeira coisa, evitar o contágio, lavar a mão. A pessoa que está infectada tem que ter etiqueta de tosse, né? Abaixar a hora de tossir, cobrir com o antebraço, usar lenço descartável, né? Isso tudo você evita a transmissão para outras pessoas. Evitar ambiente fechado, com grande concentração de pessoas.
desestimular o tabagismo, mais pela questão de sintomas, né, de poder ter uma doença pulmonar associada. A limpeza dos ambientes também ajuda, né? Claro, a contaminação do ambiente recente pode ter uma transmissão indireta desses vírus. Então, usar o lenço descartável é importante, deve ser sempre estimulado, né? Melhor do que um lenço de pano. Medidas de biossegurança, pensando aí no profissional de saúde, higienização das mãos, distanciamento físico sempre que possível, e o uso dos equipamentos de proteção individual, máscara, principalmente, cirúrgica, ou aquelas máscaras N95, mais grossas, com filtro mais eficiente, luva, gorro, avental, se for fazer um exame que tem alguma secreção, um paciente que está com sintoma respiratório, o óculos de proteção ou protetor facial, em casos que pode ter respingo, né, vai fazer uma aspiração de via aérea, o paciente está tossindo muito, com risco de vômito, então, na hora de examinar, pode ser usado. Importante treinar, né, como é que paramenta e desparamenta, né? Existem alguns vídeos para isso, né, porque a pessoa, às vezes, contamina o ambiente ou a própria roupa e pode ter alguma transmissão na hora, principalmente, de desparamentar, de tirar todos esses EPIs, né? Isso aqui é só para citar essa questão da biossegurança. Em Covid-19, a nota técnica da Anvisa, número 4 e número 7 para serviço de saúde, consultórios. Então, na hora que o profissional de saúde que vai fazer exame físico em pacientes com sintomas respiratórios, nós vamos usar, além da máscara cirúrgica, pelo menos, o óculos, o protetor facial, o avental e as luvas de procedimento. Se for realizar exame físico em pacientes sem sintoma respiratório, a recomendação é máscara cirúrgica, óbvio, a higienização das mãos, né? Em áreas de assistência, enfermaria, quarto ou consultório, sempre usar a máscara cirúrgica, tentar manter o distanciamento. Se for enfermaria e CTI específico de COVID, deve-se usar toda a paramentação, o avental, né, o óculos, o protetor facial, as luvas, e se for durante procedimentos que possam gerar aerossóis, aí deve-se usar a máscara N95, né, ou equivalente, que seria aquelas situações de manipulação da via aérea. Paciente entubado, aspiração de via aérea, fazer uma nebulização, isso tudo pode, então, disseminar partículas menores, os aerossóis, que podem ficar suspensos no ar por mais tempo, e a máscara cirúrgica não é suficiente para proteger. Sempre lembrados de evitar os 3 Cs, né? Essa é uma propaganda da OMS, lugares cheios, contato próximo em locais confinados, né? Então, são os 3 Cs que devem ser sempre evitados nessas situações aí para prevenir infecções de via aérea, para prevenir, tentar conter surtos e tentar mitigar a pandemia de Covid, né? E, infelizmente, nós não podemos, por enquanto, retornar aos Jogos do Galo, né, às multidões. Nós temos que esperar aí a vacinação chegar para todo mundo, para a gente poder ir lá no Mineirão para assistir o Galão. Bom, a vacinação de Covid começou aí agora, né? Vamos ver como que vai ficar para frente, se nós vamos precisar de ter repiques anuais ou pelo menos mais algumas gerações de vacina, até controlar efetivamente, né, a epidemia. A de influenza, ela é anual, pode ser que a de Covid entre nesse esquema de ser anual também, a gente não sabe ainda. E só para ilustrar a evolução da vacinação, né, aqui até o dia 11 de maio, o Brasil ainda não é próximo a atingir 20%, né, nos 15%, isso no dia 11 de maio, e Israel, Reino Unido, Estados Unidos, chama a atenção ao Chile, né, que já está vacinando muita gente. E isso ajuda bastante a reduzir, principalmente, a demanda de hospitalização e os óbitos relacionados à Covid, né? Aguardar que essa vacina chegue logo, que a gente possa controlar a epidemia e voltar ao normal. Algumas referências, guia de vigilância em saúde, protocolo de tratamento de influenza. Em Covid tem muita coisa disponível, né? Eu coloco o site do Ministério da Saúde,
que sai o boletim diário, né, o painel, e tem documentos interessantes, e principalmente o da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, que tem o portal lá de Covid, tem o vacinômetro, tem os boletins e tem as notas técnicas, os protocolos, os fluxogramas, que são bem interessantes para quem quiser estudar mais, recomendo bastante. Muito bem. Então, era isso que eu tinha para falar. É óbvio que é uma aula introdutória, eu estou falando um pouquinho, uma pincelada e focando um pouco em influenza e Covid, mas pensando em infecções de vias aéreas superiores, não há como não citar esses dois vírus, né? Importante entender que são vírus que têm potencial de causar grandes epidemias, e com diferenças, né? No início da pandemia de Covid, a gente comparava mais com influenza, e falando, será que vai ser igual a influenza H1N1 de 2009, parecendo no início, mas a gente está vendo as diferenças, né? Diferenças clínicas, epidemiológicas, muito significativas, uma pandemia de magnitudes inimagináveis, em que estamos todos nós sofrendo com essa pandemia e ansiosos para que chegue um controle adequado. E isso a gente só vai conseguir ver se tiver uma vacinação bastante abrangente da população. Um abraço, se cuidem e até a próxima.